Bom dia, Boa tarde, boa noite, porrada! porrada! Hoje é dia de porrada. Mas calma aí que esse chinelinho cash é da paz e do amor. Só que hoje a gente vai falar de pancadarias que marcaram a história do futebol carioca e brasileiro. Nesse poço sem fundo de testosterona e machismo, que é o futebol, né? Notadamente o nosso futebol brasileiro e o sul-americano, a porradaria come solta pelos mais variados e tolos motivos. Pode ser uma embaixadinha provocadora, uma reboladinha para humilhar, um xingamento que faz o sangue subir a cabeça. Pronto, o estrago está feito e a batalha dentro das quatro linhas começa, pois o Chinelinho Cast 161 vai recordar de forma crítica e bem-humorada algumas das mais célebres escaramuças entre jogadores, treinadores, árbitros e torcedores. Refregas que fariam o combate entre Rocky Balboa e Apollo Creed parecer um piquenique na Quinta da Boa Vista. Então prepare-se, chama a vinheta que a porradaria histórica já vai começar. Chinelinho Cast. Estamos de volta e eu já te desafio, Edmundo, a lembrar de algumas das porradarias mais marcantes do futebol carioca. Vamos começar pelo porradeiro caseiro, né? Começa aí você, lembra de alguma porradaria marcante aí da sua memória? Deve ter algumas. O famoso episódio do Ladrilheiro Nossa. de 1981, né? Vasco e Flamengo, final do Campeonato Carioca. Na época, o Campeonato Carioca tinha 3 turnos, né? Se você ganhasse os 3, era campeão direto, mas se você ganhasse, se houvesse um campeão de cada, era um triangular final. Acontecia muito de um time ganhar dois e outro ganhar um. E foi o caso, né? O Flamengo ganhou 2 turnos, o Aham. Vasco ganhou um. O Flamengo precisava de uma vitória em 3 jogos. Acabou que o Vasco ganhou o primeiro, num primeiro domingo, de 2-0. Aí o jogo foi para o segundo jogo, que foi numa quarta-feira chuvosa. Roberto Dinamite fez o gol do Vasco, 1-0, já quase 40 minutos do segundo tempo. A bola parou numa poça d'água e Jogo da chuva, né? O o gol jogo da. o famoso jogo da chuva. E aí É. o que ninguém esperava que pudesse acontecer, aconteceu, né? O Vasco jogou pelo terceiro jogo. E aí as condições já estavam iguais. Quem ganhasse era campeão. E aí o jogo estava equilibrado e tal, e até hoje ninguém me tira da cabeça, evidentemente, que esse cara foi posto pela própria diretoria do Flamengo para tumultuar o jogo, né? Será? Enfim. Eu não tenho dúvidas, né, cara? Essa diretoria desse Clube da Gávea faz coisas do arco da velha, rapaz. Porra. É... Falou-se isso muito na época, né? Também, né? Foi. Bastante, aliás, diga-se de passagem, né? Como é que o cara podia estar ali? Porque parece que ele veio do túnel, né? Foi, Veio, foi. né? Enfim, ele não pulou o fosso, invadiu. Não, diz ele, né? O torcedor, o ladrilheiro, é Roberto Passos Pereira, Isso, né? isso. Diz ele que saltou da geral, né? Queria, enfim, Não, homenagear seus ídolos rubro-negros, né? Lembra que ele levou uma rasteira de um jogador do Vasco, né? Que era exatamente. um cara chamado Gilberto. Gilberto, hoje conhecido como Gilberto Coroa, que até há pouco tempo treinava o Madureira, né? Exatamente. E Gilberto não hesitou em dar uma rasteira no rapaz, o que foi o gatilho para a Pra confusão, né? porradaria. Aí Foi. os jogadores do Flamengo tomaram as dores, partiram para cima do Gilberto aí. Aí a porradaria começou. Os jogadores do Sim. Flamengo entraram, tipo, assumiram a postura de defender o invasor, né? Porque foi agredido tomou rasteira do Vascaíno. Aí o Roberto entrou na porrada, acabou que o Roberto foi expulso também, né? Tal. Roberto Dinamite, não um ladrilheiro, né? Roberto Dinamite. É. O futebol carioca tem essas porradas inusitadas, né? Vamos para a segunda aqui, né? Que é um fla-flu, mas incrivelmente não é uma porrada entre jogadores do Flamengo ou dirigentes ou comissões técnicas do Flamengo e Fluminense, né? Uma porradaria entre jogadores rubro-negros, né? O Fluminense dessa vez não teve
nada a ver com, com a, enfim, com a pancadaria ali, né? É Exatamente. uma porradaria célebre, né, entre Renato Gaúcho e Djalminha. É Dois verdade. jogadores modelares, né, dois jogadores de comportamento irretocável dentro das quatro linhas, como se a gente sabe historicamente, né? E num Fla-Flu de 93, olha só, Campeonato Carioca, acho que os dois já estavam meio fora ali, disputado no Caio Martins, né? O Renato Gaúcho e o Djalminha trocaram empurrões, trocaram porradas, né? Enfim, se desentenderam assim pesadamente no meio do gramado. E o Flamengo estava ganhando por 2-0, que é mais absurdo ainda, né? E o mais E, engraçado é quem foi separar a briga, né? Marcelinho Carioca, né? Também outro e exemplo de comportamento ilibado, sim, porra, aí alto também na sua estatura. Foi tentar separar de Djalminha e Renato Gaúcho, né, cara? Marquinhos, que era primo do Djair, né? Que também era outro encrenqueiro do caramba, né? Também ajudou a apartar os brigões ali, né? Não, eles são parceiros de futebol de areia aí, de São. futevôlei, né, tal, né? Voltaram às boas aí e tal. Mas realmente a parada foi raivosa mesmo ali. Era um tempo em que Caio Martins, em Niterói, para quem não sabe, ainda recebia jogos do Botafogo, né, que hoje se orgulha do seu tapetim. Jogou muito no Caio Martins nos anos 90 ali. Fla-Flu no Caio Martins, né? Eu não sei se o Maracanã estava parado, tava em reforma, Não, devia tal, estar numa daquelas enfim. reformas eternas que Porra, encheram o bolso de muita gente, né? com certeza. Vamos à próxima, joga você Vamos à aí uma. próxima aí. A próxima temos aí, assim, nosso grande mestre da confusão, Romário. E É, Cafezinho. Romário jogando em 97 pelo Flamengo. é, E o como o nosso título Cafezinho, fala do UFC, né? O Romário está em é, vários cards, né? Tem em vários vários. cards de luta em que o Romário está ali. Exatamente, né? E ele brigou com o Cafezinho do Madureira. Uma confusão do Cafezinho. caralho. Cafezinho e tal. Saiu uma porradaria pesada. Não sei qual foi o motivo exatamente e tal. Mas foi aquela porrada mesmo de soco e pontapé e solada mesmo. Tá um pra cima do outro. Entrou PM, tá? Tem as fotos aí, ó, que a gente tá Aham. botando também. Teve que vir PM, vários PM para segurar os dois. E ninguém segurava, cara. Negócio complicado. Terminando de uma matéria depois do Globo Esporte, que o Globo Esporte foi procurar o filho do Cafezinho. Filho E do aí o cafezinho. filho do Cafezinho, um menininho, devia ter o quê, uns 8, 7 anos, tal, não sei o quê, pedindo pro Romário, pô, Romário, não bate mais no meu pai, não sei o quê, tal. Tem no YouTube essa matéria. Aí depois passaram pro Romário, pô, fulano, eu errei, não sei o quê, eu quero pedir desculpa aí porque eu bati no seu pai, mas não vai acontecer mais não sei o quê, tal. O Romário, né? Acho que foi uma provocação do cafezinho, alguma coisa, e só que não faz sentido, né? O Romário assim, é um gênio do futebol, né? Um gênio assim da bola, mas um cara que teve brigas. Vou citar uma passant aqui, quando ele jogou no Fluminense, no início dos anos 2000, assim, que a torcida, o time não estava numa numa boa fase, né? E aí a torcida começou a vaiar o Romário, e ele, um cara que era um amigo dele, agora eu não vou lembrar o nome, lembra? Um cara que andava com ele, era tipo uma Sei, espécie de sei, amigo, sei. Peixe, peixe. segurança, Um dos peixes um, dele. um peixe dele, não sei se era Braddock, ou outro cara lá, tinha o Braddock, né? Mas, cara, aí a torcida jogou umas galinhas dentro de campo, sabe? A torcida do Fluminense, um Laranjeiro, um treino, e Romário e seu fiel escudeiro e assessor eles saíram na porrada com a torcida no meio do gramado de Laranjeiras, assim, na arquibancada de Laranjeiras. E ele pulou ali, ele entrou saiu do campo e subiu na arquibancada. Quando o torcedor viu que o Romário ia atrás, ele saiu correndo, cara. O Romário saiu Foi. correndo, foi atrás do cara, pegou o cara e começou a enfiar porrada no cara. Mas, enfim, como tudo acaba bem, né? Tempos depois, Cafezinho declarou, né, que foi recebido por Romário no Rio de Janeiro e fizeram as pazes, enfim. Tem outra do Mas Vasco aí, né? Tem outra do Vasco aí. tem outra do Vasco e Flamengo, né? Acho que Vasco você pode falar Flamengo. dessa aí. Pode Você deve ser, pode lembrar. Não ser. sei se você estava no estádio ou não.
Não, não tava não, mas eu lembro do lance, né? Embaixadinha do Pedrinho. Ele abusou também, né? Não precisava ter Zé. feito também, né? Tal, ele veio se não me engano, pelo lado direito ali. Tava Foi. livre, não tinha ninguém a menos de 5 metros, 6, 7 metros dele ali. Ele era o epicentro de um grande vazio ali. Ele vinha avançando. Aí ele decidiu, pô, dar a levantadinha na bola e fez o avanço dando várias embaixadinhas, né? Embaixadinhas progressivas, né? Não foi igual o Edilson e o Paulo Nunes, que a gente vai falar mais adiante também, tal. Isso. Ele foi avançando, dando embaixadinhas, aí pronto, né? Aí acabou. Pois é, mas aí a gente entra num certo dilema ético do futebol, né? O que que é firula, o que que não é firula. Porque, como você disse, né? O Pedrinho foi fazendo embaixadinhas em direção ao gol rubro-negro, estava no meio-campo. É. Lembro que o Vasco ganhou por 5-1 esse jogo, era a final da Taça Guanabara de 2000. Não precisava ter feito essa progressão fazendo embaixadinha também. Não tinha necessidade, né? Pois é, mas qual é o limite, né, cara? Porque recentemente no seu react aí do chinelinho, a gente lembra que o jogador Soteldo do Santos subiu em cima da bola, assintosamente, ficou em pé com os dois pés em cima da bola, como um troféuzinho, né, um chaveirinho, porque o cara tem 1,20 m. É. Você acha já pegando assim o gancho até para a pergunta que vai fechar o nosso debate hoje, né? Justifica? É alguma coisa que eticamente ofende? Ou qual é o limite disso? Tem um limite? Não sei. Faz parte da provocação do futebol. O problema é que o outro time, você tem um monte de gente cabeça quente, né? Geralmente essas coisas acontecem quando você tá em vantagem, tá tirando onda, tal, não sei o quê. O cara fica puto, né? Como você citou o exemplo mais recente agora de porradaria, o caso do Soteldo, né? No jogo contra o Vasco. Uhum. E o Medel, que já é, né, esquentado e tal, ficou puto, né? Exato. Do outro lado do Flamengo, nesse jogo de 2000, tinha o notório, famoso, bom de bola, e dizem bom de copo também, Beto Cachaça, né? Que foi quem partiu para cima do, Do Pedrinho do lá. Pedrinho. Eu acho assim, cara, quando teve o negócio do Soteldo, o, algumas pessoas, muita gente, até para falar uma coisa, a gente começa falando hoje um pouco de testosterona, de violência ligada à masculinidade, ou a uma certa masculinidade tóxica, digamos. Né? E muita gente fala, o Soteldo usou um recurso do futebol. Eu acho que não, né? E usaram isso para dizer, não, vejam, o futebol, a violência é uma coisa eminentemente masculina. Muitas vezes é, né? Mas eu acho que nesse caso, cara, o cara foi completamente responsável. Como o Pedrinho foi na época também. Foi. Ele estava sozinho no meio-campo, por que que ele não vai, né, pelas Ali, vias normais? ali teve, na minha opinião, caráter de provocação. Pisar com os dois pés na bola não é um recurso. Só lembrando aí para a sua tristeza que o Vasco ganhou a Taça Guanabara, depois o Flamengo venceu a Taça Rio de 2000 e sagrou-se campeão de 2000, né? Próximo é teu. Pancadaria tricolor, né, cara? Essa aqui eu lembro bem. Eu não estava lá, né? Era a Copa Sul-Americana de 2009, se não me engano, porque foi naquela arrancada do Fluminense, né? Uhum. Arrancada pré-escapada da Do Série B, rebaixamento. né? Do rebaixamento da histórica, assim, o Fluminense tinha ganhar praticamente todos os jogos e ganhou, né? Acabou empatando com o Curitiba. E o Fluminense jogava simultaneamente a Copa Sul-Americana, né? E foi ganhando, ganhando, ganhando. Era enfim, o Fluminense do Fred, do Gum, né? Sim. E teve esse jogo, né? Fluminense e Cerro Porteño, que o Fluminense tinha que estava perdendo até os acréscimos, assim, tava perdendo de 1-0. E de repente o Gum, né, o histórico zagueiro Gum, limitado zagueiro Gum e comovente guerreiro da nação tricolor Gum, né, no final do jogo conseguiu empatar numa virada, um gol até bonito assim, ele já estava com uma faixa, né, uma meia na cabeça, uma coisa meio feia assim, né? Ele tinha levado uma pancada que estava sangrando pra caramba, o que só aumentou o heroísmo do Gum, né? Isso já nos acréscimos. E depois, num contra-ataque, o Fluminense, um jogador lá que foi o Alan, esse que jogou recentemente,
o Alan da China, né, que se naturalizou chinês. O Alan deu uma escapada, driblou o goleiro e fez o gol. E no que fez o gol, logo depois, né, o Cerro Porteño, tomado de agressividade paraguaia legítima, né, começou, os caras saíram do banco e começaram a agredir o banco do Fluminense. E lembro que tinha um preparador físico coroa do Fluminense, um cara, enfim, o Cuca, que era o técnico, até falar disso. Não, o fulano foi guerreiro, não sei o quê. Esse coroa sai na porrada com todo mundo e consegue se dar bem, assim, no pugilato, né? Uma coisa meio bizarra, assim. É, Mas envolveu, tipo, todo mundo. Todo... tem umas fotos, a gente tá botando umas fotos aí também, que tem algumas fotos que parecem assim um campo de batalha, assim, que Mas é verdade. pega um plano aberto, tem várias pessoas caídas e outros correndo no fundo, assim, então é um negócio absurdo, cara. Exatamente. É muito Os gols foram aos engraçado 47 e aos 49, né? isso. E o mais incrível disso é que depois dessa batalha campal, isso foi uma batalha campal, como você bem definiu, o juiz expulsou apenas o goleiro do Fluminense, Fernando Henrique. Foi uma coisa muito bizarra, assim, É muito. surreal. Temos o Avaí e Botafogo, né, de 2011 também, e tal. Essa é uma porradaria um pouco mais recente. Você lembra dessa porrada aí? Pois é, cara, nessa porradaria, né? O Botafogo não poderia faltar. E tem um toque sul-americano uruguaio aí, né? Porque é um jogo da Copa do Brasil de 2011 entre Avaí e Botafogo no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, né? E no final, o Botafogo estava ganhando e se classificando. No finalzinho, o Avaí empata com um pênalti, né? Um pênalti para lá de polêmica. Na época, lembramos, não tinha VAR, né? E aí esse gol decretou a classificação do Criciúma. E logo depois o Louco Abreu partiu para cima da rapaziada, enfim, e começou a briga generalizada em campo, né? Os Então, jogadores todos se envolveram, o Botafogo tinha um bom time nessa época também, né? O Botafogo será possivelmente campeão brasileiro desse ano, mas queria avançar a Copa do Brasil e estou vendo aqui até uma imagem, né? Outra imagem assim em que todos os jogadores se envolvem, todo mundo ali está exatamente, ó. Então aí, nessa. O Botafogo não se conformou foi bem com a confuso. eliminação, né? E Exato. o É. Uruguai partiu para cima desse meia do Avaí, né? Desse cara aqui que fez o gol. Só que todo mundo, né? O goleiro do Avaí, o jogador Arévalo Rios, também uruguaio, se não me engano, né? Todos trocaram agressões assim, safanões enfim, e É. porradas sem economizar. Foi também um jogo que envolveu uma porradaria que envolveu todo mundo ali em campo. Cara, temos umas porradas aí envolvendo a galera de São Paulo, né? Algumas porradas clássicas, né? Sim, duelos, né? Duelos que Primeira marcaram é envolvendo Palmeiras e São Paulo em 94, né? Esse foi literalmente o choque rei, literalmente, né? Então, em É, que o Edmundo começou a confusão ali no meio de campo ali. E aí a porrada começou a rolar e o Edmundo saiu dando porrada em todo mundo, né, cara? Foi um negócio impressionante, assim, tal. é horrível, né, cara? É horroroso isso. Enfim, Edmundo também é um personagem quanto mais Ah, das sim, sim. confusões, né? Dizem que sobrou até pro Tele, né, cara? Até pro Tele Santana. Enfim, o Edmundo tem uma outra, né? Que é 95, mais atrás, quando ele jogava pelo Flamengo, também se desentendeu com a galera do Velho Sarsfield da Argentina e Isso. deu um tapa, enfim, no rosto dos argentinos e de um argentino. Romário tomou as dores, deu uma voadora, né? Mas não foi a única do Edmundo. Edmundo voltará, né? Depois. Mas vamos falar de uma outra aí, envolvendo dessa vez Palmeiras e Corinthians, né? Ah, Que também, essa é muito clássica, né? essa é Isso clássica. é Edilson e Paulo Nunes, né? Fala aí. Final do Paulistão de 99, né? Enfim, que também tem a ver com essa coisa da provocação que a gente comentou aqui. Total. Edilson resolve fazer embaixadinha, equilibra a bola aqui atrás, no pescoço, nas costas. E é o suficiente para agulha a faísca ali no paiol que faz tudo explodir. Eu só vendo aquela galera do Palmeiras vindo assim, parecia um enxame de zangões assim, Mas que eu acho que agressivos. quem tomou a iniciativa foi o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes Foi veio que Paulo veio, Nunes. né, cara? Veio, porra, mas veio pra quebrar o Edilson em três partes, né, cara?
sim, E aí ele deu start, né, cara? Aí a galera já tava vindo, aí a porradaria começou a rolar solta, mas muito solta mesmo. Então. sim. Tem umas fotos que, essas fotos que estão rolando aí, dá até medo, cara. Do, É. eles trocando pontapé e tal, né? Enfim, e depois o troço se espalhou pelo campo inteiro, tal. Todo mundo entrou na porrada. Essa eu me lembro claramente, né? Corinthians levou o título, né? E talvez É, fosse o objetivo mesmo, né? Fosse o objetivo provocar o adversário, né? Foi um negócio. É um lugar comum, né? Mas é lamentável, né, cara? No fundo é uma coisa que não dá pra gente chancelar, porque. não dá, cara. A gente já jogou futebol, né? Pelada, tal. A gente sabe que a gente fica puto, né? Às vezes, né? Dá vontade de sair enfiando a porrada nas pessoas, às vezes, né, cara? Quando você é provocado e tal, né? Em pelada e tal. Mas, porra, é pelada, né, cara? Você é adolescente ali e tal, não sei o que. Agora, pô, Sim, os cara já, porra, profissional, né, cara, tal, né? Enfim, é foda, né? É porque é o componente de paixão que ainda tinha, pelo menos, não sei se ainda tem, né? Mas tinha pelo menos no futebol, né? uma coisa é a pelada, pelada jogada aqui no Sim, aterro, ou sim. num clube, ou num. Outra coisa é, sei lá, final do Campeonato Paulista de 99, num tempo em que o É, estadual tinha um peso imenso, ainda tem, mas tinha mais. Final de uma exatamente. É. Libertadores, final de um Brasileiro, e aí alguém, né? E sempre tem alguém, né? Sempre tem um Sempre. Espírito de babaca que porco. vai, Espírito de espírito de porco. porco, que vai fazer alguma provocação e quer ver meu circo pegar fogo. Acho que talvez seja esse o objetivo, né? Lembrando que os dois são amigos hoje, né? Da Eu vi parada aí, né? recentemente Paulo Nunes comentando no lance mais brusco aí que teve recentemente. Não, é preciso ter sempre o equilíbrio dentro de campo. O atleta não pode perder. Eu falei, gente, você falando isso é até engraçado, né? Não, alguém que era notório por desequilibrar, era um ótimo jogador, desequilibrava em campo, mas também desequilibrava provocando com suas máscaras e É, não era um santo, né? Vamos fechar com enfim, essa porradaria que tem uma frase maravilhosa, né? São Paulo e River Plate, Sul-Americana de 2003, né? São Paulo e River no Morumbi. E aí teve uma porradaria em que teve um protagonista também que também não era santo, que era Luiz Fabiano, lembra? exatamente. É clássica essa. Essa aí tem as Essa é fotos aí clássica, né? Ele veio em cima dos caras, porra. Levantou, Sim. parecia um Kung Fu, É. cara. Assim, o cara deu uma voadora pesada. Eu falei, cara, o cara matou o cara, bicho. Não é possível. Parecia um game, né? Parecia um game, Tem as essa fotos coisa aí, ó. O do. cara subiu muito pra dar a voadora. É verdade. E tem o. E o River levou nos pênaltis, né? Mas o Luiz Fabiano tem uma frase histórica que talvez sintetize um pouco do espírito belicoso e estúpido desse nosso episódio. Ele fala o seguinte: entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga, disse o Luiz Fabiano, que era um dos melhores jogadores do São Paulo, do Brasil, né? Jogaria a Isso, Copa do Mundo de 2010, né? Depois, era garoto nessa época, bem garoto. isso. E que acho que ele não cobrou os pênaltis por ter sido expulso, o que certamente prejudicou o São Paulo, que foi desclassificado nas penalidades, né? Não, Aí você vê, essa declaração é. é de uma estupidez, né? É de uma. Mas ele deu essa declaração já agora ou na época? Na época, Na na época. época, Bom, aí naquela, justifica pela pouca naquela idade, noite. né? Eu acho que não era pouca idade, não, né, cara? Enfim, mas tudo bem. É. Era babaquice mesmo. Mas Enfim, vamos fechando esse literalmente vamos. um tour de force, né? Tour de force pelas pancadarias. Queria que você Exatamente. lembrasse, vamos chamar uma bizarrice aí só para a gente fechar, Vamos. que tem uma bizarrice, inclusive, que envolve um elemento mineral da natureza. Lembra aí para gente. Sim, temos aí a. Era a semifinal ou era a final da Libertadores de 81? Final, O Carpegiani, diante da extrema violência lá do Cobreloa ali e tal, né? Enfim, Rejane, técnico do Flamengo, né? na Ex-jogador época e é técnico. ex-jogador, técnico, estava puto, né? Porque os caras estavam descendo a porrada, estavam entrando para machucar mesmo e tal, e já perto do final ele virou pro Anselmo e falou, cara, entra lá
e dar uma porrada na cara desse Mário Soto. Se a gente fosse transformar em roteiro de filme, né? Essa frase que você falou é legal, mas a frase relatada pelo Anselmo é vai e faz. Ah, Parece uma é? coisa de mafiosos, né? Vai e faz. Melhor ainda, né? Melhor ainda essa Porra, frase. né? É porque essa frase eu li no Globo, na reportagem do Globo. Eles Uhum. botaram exatamente assim: vai lá e dá uma porrada na cara desse Mário Soto. Na época eles nem escreviam porrada, eles botavam P né, reticências, tal, sei que tinha essa censura no jornal, né, tal. E rolou isso, né? A gente não ficou sabendo de nada vendo o jogo, tal. O cara entrou, assim que entrou, não deu nem 2 minutos, foi lá e deu um porradão, foi expulso. Ele entrou Foi. para fazer isso. O próprio Anselmo falou isso, tal. Sim, ele usava uma pedra, né? O Mário Soto. Dizem que ele usava uma pedra ali, que ficava ali à mão, né? É, E fora, nessa época não tinha câmeras, né? Como em profusão, como tem hoje, que você pega qualquer coisa. Então eu lembro de um lance que foi o Adílio, se não me engano, numa dividida assim, mais para o canto, para a lateral, e o Adílio sai sangrando assim, é. profusamente. E parece que o Mário Soto era realmente um carniceiro desse nível, né? Capaz de usar um pedregulho para machucar É. parceiros de profissão. Não, só lembrando o depoimento do Anselmo, né? Ele fala que foi retirado pela polícia, ele ficou com medo. Diz que se arrependeu depois que ele ficou muito marcado por esse lance na carreira, né? Sim. E aí ele diz o seguinte: ele foi retirado pela polícia e levado ao vestiário. E ele ficou com medo. Ele diz: a polícia me trancou dentro do vestiário e fiquei sozinho imaginando o que ia acontecer, né? O medo era bastante, me escondi numa banheira e coloquei umas bolas por cima. Eu estava muito feliz, mas com muito medo. Quando a porta abriu, a galera entrou festejando, aí foi uma alegria só. Ganhou o A medalhão. Libertadores nessa época, aí, anos 70, anos 80, era uma barra pesadíssima, cara. É, nesse sentido melhorou muito, mas ainda tem um clima às vezes hostil, né? A Em gente certos vê, a gente tem visto campos. principalmente com torcida, né? E Sim, aí essa questão do racismo também, né, que impune, né, exatamente. enfim, esse tipo de coisa a gente tem visto mais fora, né, E eu não sou profeta, mas eu posso dizer a você que é pulo de 10, é certo que Fluminense e Boca Juniors, dia 4 de novembro, vai ter porrada aqui no Rio de Janeiro. Você pode acreditar nisso. dentro e fora de campo e fora do estádio também. Dentro eu espero que não, mas vai ter fanzone, cara, na praia de Copacabana. Vai ter? Estão prevendo pelo menos 15 mil argentinos no estádio e mais uns 50 mil fora que virão Nossa para o Rio. Senhora, vai ser aquele clima de Copa do Então, Mundo de você novo, cara. você pode apostar em trailers parados, estacionados em Copacabana, em toda parte. Essa galera não vem para confraternizar, não. Uma pergunta final, né, cara? Porradaria é coisa de macho, Edmundo? Você acha que no futebol feminino vai ter em algum momento? Já falei aqui, principalmente quando a gente estava cobrindo ali, falando do Mundial Feminino esse ano, que eu tenho acompanhado bastante, né? Eu não me lembro de ter visto porrada até agora. Uma discussão ou outra, assim, você vê ali um pouco mais acalorada, alguém entra ali e tal, e a outra vai dar aquela encarada e tal, mas eu não me lembro É. de ter visto porrada. Eu não sei como é que seria uma porradaria generalizada no futebol feminino profissional. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É, Espero que nunca veja, tal, mas, enfim. também, também. Espero que não, né? Não sei se com premiações, se com uma amplitude cada vez maior e merecida do futebol feminino, isso vai gerar algum tipo de competitividade maior que leve à Pode violência? Espero ser. que não. Esse programa, né, essa seleção de porradarias, não é para celebrar a pancadaria, É justamente claro que não. é uma visão crítica, né? Eu não sei se porradaria é coisa de gênero, a gente fala de testosterona no começo, fica aí fica essa dúvida no ar, né? Mas espero que não Exatamente. aconteça, espero que não Espero que role. não. Chegamos ao último round. A gente se despede depois desse passeio truculento pelos pugilatos históricos do futebol, já abrindo contagem para o próximo episódio, né? E deixando a letra. Porradaria não tá com nada. Segura a onda aí, né? Então até semana que vem com mais um chinelinho Cast. Chinelinho Cast.